Nosso cérebro, ele arquiva muitas coisas. Então a gente vai primeiro entender que quando eu construo um hábito, ele arquiva esse hábito. Primeiro passo, entender seus valores, seus objetivos, pra onde tu quer ir, por que tu quer isso. E vamos colocar pequenas metas. Não vamos fantasiar com um objetivo que a gente vê na rede social, o que o colega faz. O que você pode fazer um degrau por vez é suficiente. Pra mim, a chave do hábito... Um bom filho a casa torna. Larissa Maffezoli, ex-colaboradora Van, saiu para seguir um sonho. Se tornar psicóloga. Foram anos de estudo, dedicação e transformação. Hoje, com 3 pós-graduações no currículo e uma em andamento, ela retorna com ainda mais propósito. Falar sobre algo que transforma vidas. O poder do hábito. Ela estudou, viveu e agora vem dar aula. Larissa, conta pra gente, o que é de verdade um hábito e como ele pode mudar tudo? A vida a gente vive de hábitos e a gente vive muito tempo pensando como mudar um hábito. Eu quero... praticar um hábito novo, eu quero sustentar uma coisa nova que é um objetivo, é uma vontade. Como fazer isso? A gente precisa entender que hábito é um comportamento que ele acontece de forma automática, repetida e contextual. Se eu penso para fazer, não é um hábito. Não. Por exemplo, assim, né? Exatamente. Ele precisa acontecer de uma forma muito automática, muito que eu fui e fiz. Uhum. Por exemplo, para mim é um jeito muito fácil da gente entender é escovar os dentes. Escovar os dentes, a gente simplesmente vai e escova os dentes. Nem pensa, né? Não, é automático. Eu vou escovar ok. os meus dentes. Então, ele é automático. Ele é repetido. A gente tende a fazer isso várias vezes ao dia, todos os dias, a vida inteira. E ele também é contextual, que é uma parte muito importante. Porque a gente associa algo do teu contexto com um hábito. Eu comi, eu escovo os dentes. Então, sempre que eu como, eu escovo os dentes. Eu não vou escovar meus dentes do nada. Eu vou escovar quando eu como. Então, quando a gente associa o contexto a um comportamento que acontece automático e repetidamente, a gente tem um hábito. Seria eu sempre faço isso depois que eu faço isso, por exemplo. Mas não existe. Tipo, eu como, sempre que eu como eu escovo os dentes. Exatamente. Eles estão associados também a sentimentos? Tipo, se eu sentir isso, eu também posso gerar um comportamento? Pode ser que sim, não necessariamente ao sentimento também, mas como motivações, às vezes. Os hábitos, às vezes, eles são influenciados por motivações. Então, eu quero escovar meus dentes, eu vou fazer isso porque eu quero ter meus dentes limpos, porque eu quero ter um sorriso bonito, porque eu quero que meus dentes fiquem mais brancos, porque eu não quero ter uma cárie ou um problema dental. Então, existem motivações por trás disso também. Então, muito mais a motivação e os sentimentos, às vezes, eles estão dentro da motivação. Entendi. Então, eu me sinto insegura com o meu sorriso, então eu vou tentar escovar mais meus dentes pra que aos poucos ele fique mais limpo, mais branco, e que aí eu vou fazer tratamentos, enfim. Mas aí tá muito nessa questão do sentimento da motivação dele. Eu acho que você também quis dar um exemplo de tipo, quando eu tô triste eu como chocolate. Sempre que eu tô triste eu como chocolate. Isso então é um hábito. É um hábito. Ele é um padrão que eu repito Exatamente. sempre que acontece alguma coisa. E aí automaticamente. E automático. Quando eu vi, às vezes, eu estou comendo um chocolate. A motivação nesse caso, quando você falou do hábito, o motivo é estou triste. Pode ser o contexto também. Porque o contexto é que eu estou me sentindo triste. E normalmente, quando eu estou triste, eu como. Então, é igual comer e escovar os dentes. Então, é ficar triste e comer. E como... Pode ir lá, Eu estou tendo um hábito e quando ele talvez não é tão benéfico pra mim. Essa era a minha pergunta. Tu acredita? E eu imaginei que era essa. É sério, não foi nem combinado isso. É verdade. Eu acho que veio muito do tipo que a gente é o próximo passo. Porque como que eu sei que um hábito é ruim, né? Sim. E como que eu sei que ele tá me fazendo mal, né? A gente sabe pelas consequências. Não é só o hábito, é as consequências dele. Porque sempre que eu estou triste, eu vou lá e eu como, a consequência disso é eu ter um ganho de peso, eu ter uma falta de controle, eu posso desenvolver problemas de saúde. Sim. Então, quando a gente tem consequências que são disfuncionais, que não são boas, a gente pode rever o hábito. Porque só o hábito em si, não necessariamente. A gente avalia as consequências Até porque deles. comer chocolate é muito bom, né? Aí Então. quando ele começa a se tornar um problema é porque ele se tornou um problema muito grande. E às vezes, nesse exemplo, o problema nem é comer o chocolate muitas vezes. O problema é que você se sente triste sempre.
Aí sempre que você se sente triste, você come o chocolate. Talvez um hábito, ele pode ser um indicador também, né? Sim, porque a gente pode colocar, sempre que eu estou triste, eu estou comendo, mas e se sempre que eu estou triste, eu me isolo? E sempre que eu estou triste, então eu não vou pro meu trabalho. Também são hábitos que a gente associa com contextos, a gente pode repetir. É claro que aí precisa que a gente tenha repetição. Então, fazer isso de uma forma isolada não necessariamente é um hábito, é um fato, é um acontecimento. Sim. Então, mas se eu faço isso sempre que eu estou triste, eu não vou mais trabalhar. Então, se eu estou triste, eu vou ficar em casa. A gente vai associando e vai tendo consequências. Então, o hábito, ele precisa ser contínuo. Isso que a gente também precisa... É uma linha sutil, né? Entre o hábito e não só um comportamento em si. Porque como escovar os dentes? A gente faz isso sempre. Faço isso todos os dias da vida inteira. Então, esses outros comportamentos, eles também precisam ter continuidade, precisam ter essa repetição para que se tornem um hábito. Porque quando você fala assim, que o hábito de escovar os dentes, eu estava fazendo uma retrospectiva, eu não penso para fazer isso. Então, às vezes, a gente não se percebe, né? Então, sempre que eu fico triste, por exemplo, eu como um chocolate, talvez eu nem perceba que eu estou fazendo isso. Então, o indicador são as consequências. Por exemplo, sempre que eu fico triste, eu como muito e me isolo. E isso acontece muitas vezes, então eu tenho a repetição. Só que eu falto no trabalho, isso está me gerando consequência, isso está me prejudicando no trabalho. Então, aí sim, eu tenho esses fatores que identificam que esse hábito, para mim, é ruim. É isso? Ser mudado. Isso. E a própria visão de si mesmo, as consequências e a visão de que eu me sinto sempre sem controle quando eu vou lá e como, e eu não gosto de sentir isso. Eu não gosto das consequências e nem de estar fazendo isso. Isso me faz me sentir ainda mais... Às vezes culpado, né? Culpado, exato. E sem controle, porque como acontece às vezes de uma forma muito automática, às vezes a gente tem esse entendimento de que não tem controle. É uma percepção rápida da situação. O que não é bem assim, a gente tem controle. Porque mesmo que aconteça de uma forma automática, a gente precisa ter muita colocação em prática de muitas coisas. Sim. Para eu escovar os meus dentes, acontece de forma automática. Mas eu preciso pegar a minha escova, pegar a minha pasta, abrir a minha pasta, colocar a pasta na escova e aí eu coloco na boca. Nossa, quanta coisa pra escovar os dentes, né? É engraçado que eu senti, essa questão de, eu não me percebo. Eu sei quando eu vou dormir... Porque eu vou escovar o dente, automaticamente, assim, eu levanto e estou na frente do espelho. Eu sei que nos próximos 5 minutos eu estarei dormindo. Eu tenho que escovar o dente antes de dormir. Então, quando eu vejo que, eu estou com sono, meu corpo já meio que diz assim, tem que escovar o dente. E isso pode ser praticamente um hábito pra dormir. Sim. Então, o meu hábito pra dormir é escovar os dentes. Caramba, a gente não se percebe, né? E a minha sensação mesmo é essa, que eu não me percebia, mas realmente existe toda a motivação de pegar a escova, a pasta, levantar. Sim. Às vezes eu tô deitada e levanto pra escovar o dente. Puxa, e você que chegou até aqui, você tem noção de quantos comportamentos ou hábitos você tem que você nem tinha ideia? Sim. Escreve aqui no comentário que a gente quer saber e quer que vocês interajam conosco aqui. E vem uma pergunta que não quer se calar. Vamos ver se tá na minha cabeça também. Será? Será? Como é que eu mudo um hábito que está me fazendo mal? Eu ia falar sobre a percepção sobre esse hábito antes. Qual? Como que você percebe que você tá tendo esse hábito? Ok. Podemos... Nesse então, momento, legal. Como eu percebo que eu estou tendo esse... Eu tenho esse hábito de escovar o dente pra dormir agora. Como que eu percebo, então? É um exercício da gente se perceber. Eu preciso começar a colocar mais atenção nas coisas que eu faço e sair um pouco desse modo automático. Porque a gente tem modos automáticos muitas vezes, como pra dormir. É muito automático tu fazer isso, é muito automático você dirigir de uma determinada forma. Acontece de formas muito automáticas, muito, muito habituais realmente. A gente precisa tentar fazer o exercício de se perceber. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escovando os dentes agora? Por que eu não estou prestando atenção? O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente começa a fazer esse exercício de se perceber, de se perguntar, de compreender algumas coisas, a gente sai um pouquinho do modo automático para prestar mais atenção. E aí a gente percebe os hábitos, aí a gente percebe algumas coisas que não estão funcionais, que não estão legais, para aí eu poder modificar algo. Então, aí a gente vai dar sequência. Eu preciso perceber para mudar.
Por exemplo, a gente não vai mudar o que a pessoa não percebeu. Eu falar agora pra Carol que ela tem que mudar isso, sem a Carol perceber que tinha que mudar isso, não faz sentido. Sim, porque a mudança, ela acontece de dentro pra fora, né? É que precisa ter intenção. Porque a gente vai chegar a entender que não é fácil mudar um hábito automático. São vários passos. Então, por que eu mudaria um hábito automático que eu não entendo que é um problema e que eu não quero? Pois é. E outra pessoa quer. Pois é, porque isso até o momento nunca me fez mal, nem eu parei pra pensar nisso, né? Nossa, Ok. aplicando em várias áreas da vida dá pra fazer. Muitas. É muita coisa que dá pra fazer com hábitos. É por isso que às vezes a gente tem situações que a gente passa, não que seja a correta, né? Porque a gente às vezes apontar o outro também, é a nossa perspectiva, mas que a gente percebe que uma pessoa está tendo certos hábitos que estão prejudicando e a gente fala para a pessoa e a pessoa fala, não, legal, bacana, só que não gera mudança porque ela não se percebe nisso. É isso, né? Exato. Um exemplo, às vezes, muito, muito comum em sociedade é o hábito de fumar. Que existe Sim. gente que fuma e pessoas que dizem, você tem que parar de fumar. E a pessoa diz, não. E aí as pessoas ficam bravas porque não quer parar de fumar, enfim. Enquanto não houver o primeiro passo da pessoa, a possibilidade de mudança ela é muito baixa. Sim. Porque é difícil, a gente já vai entender que é difícil mudar um hábito, é automático, não tem percepção, então por que aconteceria a mudança? Então, às vezes, aproveitar esse gancho de quando a gente quiser ajudar alguém ao nosso redor, a gente pode tentar muito mais mostrar por que não é um hábito legal, o que está prejudicando. As consequências, né? As consequências, dar o apoio, mostrar esses motivos do que dizer, você não pode fumar. Você tem que parar de fumar. Sim. Talvez a pessoa saiba, mas não quer. Ela não... Porque os hábitos, mesmo que às vezes ruins, ele tem os motivos da gente sustentar isso. Sim. Deve ter sempre alguma coisa por trás, né? Que é o motivo, né? Exatamente, porque não se sustenta a troco de nada, né? Então a gente pode partir para ajudar alguém dessa forma, de mostrar os motivos de que não é um hábito funcional, de que tem muitos prejuízos, mostrar os motivos e dar o apoio do que simplesmente dizer que tem que parar. Pelo que eu tô percebendo aqui, qualquer mudança ela só vai ocorrer quando a pessoa percebe. Então, será que para eu mudar um hábito de fato, o primeiro ponto é eu perceber as consequências dele? Perceber ele e as consequências. Exatamente. Porque às vezes tu tem as consequências, mas não entende que aquilo foi ocasionado por esse hábito. Exatamente. Às vezes estou acima do peso ali, né? Estou acima do peso. Mas o que tá me fazendo... Mas é tão gostoso comer Big Mac todo dia, né? Exato. Então, eu quero mudar isso, mas eu nem percebi, tipo, por que eu tô acima do peso? Exato. Deve ser porque eu não fiz academia. Exato. E como que tu vai mudar o que tu ainda não percebeu e que tu ainda nem entendeu que é um problema? Então, percepção é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro, se perceba o hábito, perceba as consequências. E aí, depois que a gente tem esse entendimento, tem essa percepção, a gente avança. E aí Sim. a gente vai pensar, o que eu vou fazer e como eu vou fazer pra mudar um hábito? Porque ele é automático, eu repito sempre, então não é tão fácil. E eu posso nem me perceber fazendo novamente. Exatamente. E isso deve ser também um gatilho pra, sempre voltar pra aquele hábito. Às vezes, parei de fumar por um tempo, e aí, do nada, peguei um cigarro, comecei a fumar, e daqui a pouco estou mais um tempão fumando de novo. Exato. Quando a gente entende também que o hábito ele é contextual, que a gente associa, faz associações, então a gente organizar o contexto pode ser um primeiro passo. Por exemplo, eu escovo os dentes depois de comer. E eu não quero mais escovar os dentes, então eu vou tentar associar o contexto. Eu não quero mais fumar. Vamos organizar o contexto? Vamos tentar organizar a realidade, organizar o contexto, para que ele não emita esses gatilhos, ou emita menos, ou sejam mais controláveis para essa questão. Por exemplo, se eu quero parar de fumar, eu sempre fumo depois de comer. Então, eu sabendo disso, eu vou tentar chamar a Carol e o Alan para ficar comigo depois do almoço, para que eu tente não comer. Não tente fumar. Porque vocês estão aqui, a gente tá controlando esse ambiente e depois a gente vai voltar a trabalhar e a gente controlou aquela situação. É como se esse movimento fosse para você perceber aquilo e não cair no automático. Ou se cair no automático, alguém fala, opa, não. Isso, e também evitar os gatilhos. Porque existem associações. Então, a gente evita também os gatilhos que te fazem isso. Então, é claro, e a gente conta sempre, pra mim, claramente, a gente tem que pegar apoio do que a gente tiver apoio. Se eu tenho amigos, vamos pegar os amigos. Se eu tenho família, vamos pegar as famílias. Vamos aproveitar das coisas que a gente tem, seja elas quais forem, a nosso favor. Legal. Porque muitas vezes a gente vive essa situação, mas não tem, às vezes,
coragem de compartilhar, né? Sim. Então, às vezes, pedir ajuda também Pode ser uma ferramenta disso. Exato. E quando a gente pensar em ajuda, a gente precisa ser muito realista também. Não tem problema se eu não tenho 15 amigos. Se eu tenho tá ótimo. Não tem problema se eu tenho várias pessoas da minha família perto ou longe. Às vezes, mesmo de longe, elas podem me ajudar. Então, a gente sempre precisa voltar para a realidade. Enquanto a gente tentar criar uma realidade paralela que não existe, não vai ser efetivo. Sim. Então, vamos aproveitar da realidade para modificar o contexto. Isso pra gente tanto modificar um hábito que já existe, quanto incluir um hábito novo também. Então, vamos analisar o contexto e vamos repetir. Sempre que fala de hábito, eu li muito sobre isso, né? Tem vários livros. E assim, quando eu quero mudar um hábito, eu sei que ele é difícil porque ele é um padrão que a gente repete. E eu vou muito atrás de uma informação, eu não sei se ela é correta. Quantos dias são suficientes para que eu, de fato, mude ou crie um novo hábito? Porque assim, beleza, vamos dar o exemplo de parar de fumar. Poxa, eu sei que é difícil e tal, mas eu sei que se eu sobreviver, tipo, 20 dias, 21 dias que muito se fala, né? Eu vi um estudo recente sobre 60 dias, que se você passar esse período, você construir um novo hábito. Então, eu sei que vai ser difícil, mas tem um começo, meio e fim, sabe? Existe isso? Não necessariamente. O 21 dias realmente é muito falado. Existe um livro, se não estou enganada, sobre os 21 dias para mudança de hábitos. Não é muito aceito atualmente. Existem pesquisas que trazem que pode ser entre 30 a 40 dias a 250. A média seria ali os 60, 66 dias mais ou menos. Isso 66, é verdade. Isso tudo depende de como tu repete esse hábito. Quanto tempo tu tem essa repetição. Exato. Quando eu penso em hábito, eu acho que a gente pensar em um tempo não é uma boa estratégia. Porque a gente pode frustrar muito mais. Porque vamos pegar... eu vou ficar 66 dias. No 67, eu vou estar ótima. Eu consegui. É verdade, né? E não vai! No 66, aqueles propósitos 67. De comer. Não vou comer chocolate por 20 dias. No 21 eu vou querer comer. Exato. Não é efetivo. Então... Tudo bem a gente pensar no tempo, mas eu acho que ele não tem que ser o nosso principal norteador. Porque mesmo, voltando ao exemplo, por exemplo, de escovar os dentes. Escovar os dentes, a gente escova a vida inteira e vai continuar pro resto da vida. Então, ainda assim, eu vou ter que fazer a vida inteira e ainda assim eu posso falhar. Porque, por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias, mas se a gente pensar em eliminar isso e não escovar mais os dentes, a gente não vai escovar mais os dentes. Sim. E eu tenho quase 28 anos, eu fiz isso por 28 anos. E ainda assim, se eu parar, eu vou parar. E talvez seja difícil voltar a escovar os dentes. Então, o tempo, ele não é um bom, coerente norteador, porque existe muita influência. E como que a gente vai pensar, nós três aqui, que eu, a Carol e o Alan, vamos fazer isso em 21 dias e vai ser igual para todo mundo? É complicado, porque cada ser humano é um, organismo é outro. Exatamente. A nível cerebral, tem algum estudo? Como é que se forma, né? Porque se fala muito de neuroplasticidade e novos comportamentos e tal. É verdade isso? Sim, a questão neurológica cerebral ela é um importante influenciador, por quê? O nosso cérebro, ele arquiva muitas coisas. Então, a gente vai primeiro entender que quando eu construo um hábito, ele arquiva esse hábito. Então, esse hábito, ele tá arquivado. Quando a gente tenta iniciar um novo hábito, por exemplo, eu não faço atividade física. Então, tá arquivado que eu não faço atividade física. Quando eu tento iniciar o hábito de fazer a atividade física, eu já faço essa competição entre o hábito velho que tá gravado e o hábito novo. Essa era a minha pergunta. Então, já tem isso. A gente precisa competir com o hábito que a gente tem. Então, se eu fumo e eu quero deixar de fumar, eu vou competir com o hábito de fumar e o hábito de não fumar. O que acontece? Para a gente fazer isso é um processo, porque o principal do hábito é que ele também é repetido. A gente precisa repetir. Para mim, a chave do hábito é repetir. Não é a quantidade de tempo, o contexto é importante para a gente conseguir repetir. Quando a gente vai iniciando isso, é difícil porque o cérebro, ele economiza energia e para eu começar um hábito... É muito gasto de energia, Muito gasto, porque o hábito que está gravado, ele é automático. Se é automático, o meu cérebro gasta pouca energia para eu desenvolver ele. Quando eu vou iniciar algo novo, eu preciso de muita energia, eu preciso colocar intenção, eu preciso colocar o meu comportamento, eu preciso planejar.
eu preciso de colocar muitas coisas para isso acontecer. Então, é um processo do cérebro identificar, de começar a questão do trabalho neurológico, até que vai funcionando e até que ele grave. Agora eu entendi aquela frase que fala que você não você não deixa de ter um hábito. Na verdade, você substitui um pelo outro. Era isso que eu ia perguntar, se é mais fácil substituir um hábito, tipo, quero mudar um hábito, eu tenho que substituir ele por aquele que eu não quero mais ter. É mais fácil quando a gente faz essa associação? Sim, e quando a gente para de fazer. O hábito, por exemplo, eu quero parar de fumar. Então, eu vou tentar não fumar e não fumar. Porque eu preciso colocar um hábito novo e parar de fazer o hábito velho. E criar o contexto para parar de fazer esse hábito velho. Exato, isso mesmo. Porque se eu continuo fazendo o hábito velho e tento fazer o hábito novo, não vai fazer sentido. Então tentar parar o hábito velho, evitar que a gente coloque ele em prática e tentar exercitar na repetição o hábito novo. Até que o cérebro vai identificar, vai gravar, vai fazer aquele novo padrão. Aquele é o novo padrão, exatamente isso, exato. E aí aquele hábito desejável que você lutou tanto, ele acontece de forma automática, por exemplo. Exatamente, só que a gente precisa fazer a manutenção dele. E pra mim, parece frustrante, mas também não, porque a gente faz isso a vida inteira. Não tem como a gente basear nos 21 anos 66, eu vou ter que uma vida inteira fazer isso. Ter a intenção. Exatamente, porque se eu quero fazer atividade física, eu preciso pensar que a vida inteira eu vou fazer isso. Então, a vida inteira eu vou precisar, por exemplo, às vezes comprar um tênis pra fazer atividade física, ou pagar uma academia, ou colocar o celular pra despertar. Por mais que vai se tornando automático, eu ainda assim não deixo de fazer algumas coisas. E pra eu fazer a manutenção disso, é a vida inteira. Porque em qualquer momento isso pode ser substituído. Hoje eu não quero ir na academia. Amanhã, ontem eu não fui, hoje eu não vou também. Aí isso se constrói um novo hábito de não ir. Exato. É porque você teve lá 28 anos, né? É que é nossa idade também, né, Carol? 28? Claro. Com certeza, acho que menos, né? Mas você quer mudar, por exemplo, a atividade física. Mas aí você faz 28 anos sem fazer atividade física. Aí você começa por 3 meses. Só que se você deixar de ir, o teu padrão de 28 anos, ele em tese, não sei nem se isso tem fundamento científico, ele em tese deve ter mais peso do que esse. Não bem necessariamente, mas ele estava arquivado. E se a gente modifica, ele não está mais necessariamente arquivado no cérebro. Então a gente conseguiria mudar. Mas se a gente para, a gente vai fazer um novo hábito. Sim. E aí se eu paro... verdade. E aí esse novo, ele não é tão difícil de aprender, porque você já sabe há 28 anos. Então ele é mais econômico, se for. Exato. É por isso que é uma luta contra... Exato. Por isso eu não consigo entender que a gente vai pensar no 21 dias, a gente vai pensar no 66. Existe a questão científica de se pesquisar, o 21 já não é mais muito bem entendido. Mas como que eu vou pensar que são só 66? Se é a vida inteira que eu vou fazer isso? O segredo é a percepção. Exato. Estar percebendo naquele hábito, tipo assim, eu quero continuar fazendo isso, escolho isso hoje, escolho isso amanhã. Exato. E vou planejar o meu dia para que amanhã eu consiga também fazer esse hábito, porque se eu não planejar o contexto desse dia de amanhã, quero fazer academia amanhã às 5 da manhã, mas aí eu vou dormir às meia-noite. Como é que eu vou fazer academia às 5 da manhã se eu não dormir cedo? O contexto, né? É o contexto. E aí a gente volta no contexto, na repetição, e aí a gente entra no automático. E aí os contextos, às vezes, são mais difíceis. Então, é mais difícil escolher ter esse hábito. Exato. E aí, nisso, a gente pode entender que também, às vezes, a gente tem percepções muito fantasiosas. E a gente tenta fazer hábitos que são insustentáveis. E aí a gente pensa, falhei, não consigo, não vou fazer mais. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca, o problema deve ser eu, não nasci pra isso. Mas o hábito, o objetivo, é algo totalmente insustentável. Vamos pensar que tu quer fazer atividade física. Então, a meta é fazer atividade física 7 vezes por semana. Nunca fez. Nunca fez. Aí trabalha na van o dia inteiro, tem família, tem amigos, tem casa, e quer fazer atividade física 7 dias por semana, sendo que nunca fez. A possibilidade da gente modificar esse hábito, de colocar ele em prática, é pequena. Porque é insustentável. E o primeiro dia que você faz, teu corpo vai estranhar e, cara, você vai sentir cansaço, dor, enjoo, vai querer morrer. E aí isso não te motiva pro segundo dia, não vai dar certo, né? não vai dar certo. A vida não para, né? Então, além de tu tá com dor, tua vida não parou. Então você vai trabalhar no outro dia. Aí você começa... vai fazer as coisas. E aí tu vai associar uma emoção ruim àquele hábito, na verdade.
Também. Aí você pode pegar, às vezes, até um trauma de atividade física. Sim. Aí você tem outro problema. E aí você usa isso como justificativa pra nunca mais fazer. Mesmo que o contexto mude. Exato. É verdade. Associações. Cara, hoje, meu, tá... Tô fast. Sabe, eu até tive uma reflexão aqui, que você falou, eu vi que te chamou muita atenção a parte do contexto, né? O que me chamou a atenção foi a parte da consequência. Porque eu vou falar um negócio, acho que ninguém sabe disso. Você deu o exemplo do cigarro. Eu sou um ex-fumante. Eu fumei a minha vida toda. E sempre falavam assim, cara, você tem que parar de fumar. Eu falo, cara, mas eu não quero. Eu não quero. E fumava. E todo mundo falava, aquele cheiro ruim, tal, fumava. E nesse período eu nunca tive algum problema de saúde que me motivasse a fazer isso. Só que aí eu fiz uma promessa. Eu falei, meu filho não vai nascer vendo o pai fumar. Quando eu for pai, eu vou parar de fumar. Só que eu não sabia que quando eu fiz essa promessa, o meu filho ia vir tão cedo. Que eu falei, cara, né? E a consequência de eu não cumprir uma promessa para mim, isso é muito forte. E quando eu descobri o nascimento do meu filho, no dia, eu parei de fumar. Então eu vejo que também agora esse mito dos 66 dias, por exemplo, ele pode dar certo para algumas pessoas, mas se a tua consequência para a mudança de hábito, ela não for motivação suficiente, você pode fazer o que for. É isso, né? Também, porque além da motivação, o que é mais importante é a repetição. Sim. Então, a repetição é mais importante que a motivação. Porque o contexto também, na tua situação, por exemplo, se tu tivesse cigarro em casa sempre, eu parei de fumar, mas eu tenho cigarro, então a gente já dificulta o contexto. Sim, foi assim, ó, parou então, do nada, tirou. Esse é o contexto, tu arrumou o teu contexto pra isso. Tu tirou, não comprou mais cigarro, tu não tinha mais cigarro em casa. Em determinadas situações, tu pode, se quiser, evitar. Então, tem várias pessoas ali fumando e várias pessoas não fumando. Talvez se tu for nas que não estão fumando, a gente tá organizando ainda melhor o teu contexto. Sim. Então, essa é a questão. Foi a mudança mais difícil que eu tive que fazer. E aí a gente volta pra isso de que não são 66 dias pra concretizar que tu não vai mais fumar. Porque tu vai ter que exercitar isso. Foi naquele dia Sim. que tu escolheu. Então a escolha vem muito disso também. Exato. E objetivos, os valores. Porque para o Alan era um valor, Sim. era uma coisa muito importante que o filho não visse o pai fumando. Então existiu a motivação, existiu o valor. E aí tu coloca isso em prática. Tira o hábito velho e tenta colocar o hábito novo em prática e vai tentando repetir. Praticamente quase 9 anos repetindo isso. E porque tem que contar o tempo que ele estava no forninho, né? E mais que ele vai fazer 8 anos. É verdade. Você que chegou até aqui, isso é disciplina, né? Porque muitas pessoas não têm o hábito de chegar até esse momento do episódio. Escreva aqui também nos comentários, que eu e a Carol, a gente está curioso e quer saber qual foi a maior mudança de hábito que você fez na tua vida e como que foi esse processo. Comenta aqui, porque isso eu acho que é um objetivo de muitas pessoas, né? Porque gera consequências. Sim. Às vezes eu vejo que a pessoa ela não tem culpa daquilo porque é automático e ela nem sabe o que motivou às vezes ela, né? Mas ela tem a responsabilidade das consequências. Exatamente. Eu tive essa sensação, eu visualizei isso quando eu quis fazer academia antes de vir pro trabalho. Eu funciono fazendo academia indo pro trabalho. Mas meu contexto não permitia, porque eu tinha que fazer academia, tipo, em 40 minutos, correr pra casa, tomar banho. E eu chegava aqui, tipo, mais estressada do que bem, porque eu tinha feito o exercício. E aí eu tive, esse hábito, por mais que ele é bom e nobre, ele não cabe pra mim nesse momento. Como é que eu posso organizar o meu contexto para que eu possa fazer esse hábito? Tentei à noite, não deu certo. Agora vamos tentar outra coisa? Exato. Outras possibilidades podem ajudar a mudar um hábito. Exato. E aí a gente pode voltar de objetivos reais. Porque hoje talvez você não faça atividade física. E se tu fizer sábado e domingo? Sim. Se tu fizer sábado e domingo, talvez o contexto é mais organizado, tu consiga sustentar e repetir isso, e tá ótimo. É o primeiro passo, né? Exato. Depois você avança. Exatamente. No exemplo do cigarro, às vezes tudo bem, funciona parar 100%. Mas às vezes a gente reduz. Sim. Vamos primeiro mensurar quantos cigarros você fuma por dia. Tá, é tanto. Então vamos reduzir um pouco.
Vamos sustentar isso. Vamos reduzir mais um pouco? Vamos repetir e sustentar isso. Então, nem sempre a gente precisa radicalizar e ter 7 dias por semana de atividade física. Parar 100% de um dia para o outro. Para algumas pessoas funciona, mas para algumas não. Aí a gente tem que colocar a individualidade de cada um, o contexto de cada um. E dependendo da consequência que esse hábito que tu faz te causa, o apoio psicológico pode ajudar muito, né? Muito, muito. Porque aqui a gente está avaliando o fato comportamental de tudo isso. Mas existe uma questão cognitiva. Existem os pensamentos que a gente tem por trás disso. A gente tem as crenças de, por exemplo, eu tentei fazer academia e eu não consegui. Então, eu sou incapaz. Eu não consigo. Não tenho disciplina. A culpa é minha, eu não tenho disciplina. Todo mundo consegue menos eu, então eu sou um problema. E essas emoções podem deixar a gente, tipo, mais com um contexto pior pra realizar o hábito. Gatilhos, exatamente. Né? E aí, a gente vai piorando. Com todos esses pensamentos de eu não consigo e a culpa é minha, como que eu vou conseguir fazer um hábito? Às vezes eu nem tento. Porque se eu não consigo, a culpa é minha e nunca dá certo o que eu faço, então eu nem vou fazer mais. Então não necessariamente é o hábito. Existe muita questão cognitiva também por trás. Então, se eu tenho um hábito que eu já percebi que ele é muito ruim, me gera consequências assim muito fortes, mas eu não consigo mudar, tentei de tudo. Eu tenho que ter um apoio psicológico, mas não é qualquer apoio. Às vezes é preciso de um profissional. Né? Você atende muito isso no teu consultório? É muito comum no consultório, de todas as formas, de tentar melhorar o hábito alimentar, essa questão de, às vezes, descontar as emoções na comida, questão de cigarro, questão de atividade física. São, acho, os mais comuns, assim, da realidade, porque é um objetivo de uma grande parte da população. Todo mundo quer se alimentar melhor, fazer atividade física, ter hábitos saudáveis, ter qualidade de vida. Principalmente rede social hoje, né? Que só mostra... Exatamente. Acaba se comparando de uma forma também que é desproporcional, não tem como a gente comparar. Então, é algo realmente muito comum e, às vezes, é necessário o apoio psicológico, porque não é só o comportamento. Existe essa parte cognitiva, esses pensamentos, essas crenças por trás também. Então o negócio ele é muito inconsciente, né? É muito automático. É muito. Existe, porque quando a gente pensa nessa questão automática, nessa questão inconsciente, é que existe muita coisa por trás disso e que a gente não percebe. Então, às vezes, eu nem vou tentar porque eu penso que eu não consigo. Sim. Então, nem vou começar. E isso acontece muito rápido e automático. Vai se arrastando e eu vou não chegando naquele objetivo. Exatamente. Isso me traz consequências também. E também é um hábito. Exatamente. E eu quero saber... Sabe o que eu quero saber, Carol? Me veio uma curiosidade aqui. Larissa, psicóloga, hoje auxilia várias pessoas na mudança de hábito delas. Mas agora o jogo virou. Larissa, qual foi o hábito que você conseguiu mudar e que chegou a te causar consequências ruins na tua vida? Você tem alguma agora? Atividade física. Atividade física. E o comportamento alimentar. Uhum. Quando por muito tempo eu tive uma alimentação não muito boa. Época da faculdade a gente fica naquela ideia de que a correria, então não dá pra fazer nada, o que não é bem assim também. Uhum. Não praticando atividade física. E aí chegou um momento que meus exames, por exemplo, vitaminas péssimas. Então o corpo ele sente sempre cansada, sempre mais desmotivada, aquela preguiça, que não é preguiça, mas tudo isso. Então, a partir do momento que eu tomo ciência disso, do que aqueles hábitos muito mais sedentários, e aí a gente muda isso, eu tento pensar que eu não como só o que eu quero, eu como o que eu preciso. Eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Eu acho que também um exemplo muito simples, mas que a gente pode exercitar de tentar entender, é que a gente não quer trabalhar todos os dias, mas a gente trabalha. Sim. Porque é um comprometimento, porque é uma responsabilidade, porque é uma necessidade. Eu coloco isso em prática. Às vezes, num dia frio, a gente quer chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, mas a gente vem no horário combinado. O pessoal que dá apoio chega sempre no horário. Então, é difícil a gente fazer essas responsabilidades. Por que fazer atividade física seria fácil? Sim. E por que eu faço só o que eu quero no resto da minha vida? Do mesmo jeito que a gente trabalha, porque a gente tem que trabalhar, eu tenho que fazer atividade física porque eu tenho que fazer. É aquilo, eu não faço o que eu quero, faço o que é preciso ser feito. Exatamente. E se você for ver, isso, a repetição que constrói um hábito, ela pode ser considerada também disciplina. Porque a disciplina não é nada mais que você decidir e repetir constância. A disciplina pode se tornar um hábito também. Você ser uma pessoa disciplinada.
Pode, mas eu ainda acho que talvez existem outras coisas por trás do que a disciplina em si. Existem algumas outras coisas que a questão cognitiva, como a gente estava pensando, que às vezes dificulta. Então não é só o querer e o entender, porque a gente vai voltar de precisar exercitar a repetição, de organizar o contexto, de ver a realidade. E também quando a gente pensa no hábito, a repetição, ela é a chavezinha. Repetição, né? Mas quando a gente falha, ainda assim a gente não destrói o avanço inteiro. Às vezes a gente pensa aquele pensamento de 8 ou 80, de que eu tenho que ir sempre. Se eu falhar, pronto, eu já não vou mais. Não vou mais porque já não deu certo. A gente tem pesquisas comprovando que as falhas no meio do caminho, elas são imperceptíveis. Então, se eu vou ali em 30 dias, o meu objetivo é ir 2 vezes por semana na academia e um dia no mês eu não fui, isso não vai impactar de uma forma significativa todo o resto. Então, isso que a gente também tem que entender. Falhas acontecem. Quantas vezes, o exemplo de escovar os dentes, às vezes a gente esquece na correria, ou a gente saiu no almoço, foi almoçar fora, tá viajando e esqueceu a escova. Acontece. É verdade, o dente não vai cair, por exemplo. Você vai organizar o teu contexto para na próxima oportunidade fazer. Exatamente. Não deu, esqueci minha escova, eu vou seguir minha vida. Que interessante. Então, tudo bem, de noite eu vou escovar, no outro dia de manhã eu também vou escovar. Tem muito aquela frase que as falhas fazem parte do processo. Exatamente. Né? Eu conheço um amigo, né? Tem um amigo meu, né, que quando fala desse assunto, ele pensava, que eu converso bastante com ele pensava um pouco assim, né? Se eu falhar um dia, acabou. Então eu tenho, porque é disciplina e que não sei o quê, o negócio é mental. E a falha, a gente tem que normalizar. Agora eu não posso falhar sempre, né? Exato. É uma questão também de peso, de proporção ali, né? Exatamente. A gente tem que continuar repetindo. Eu preciso repetir. Mas as falhas são normais. A gente falha várias vezes com vários hábitos e a gente continua eles. Sim. Desde escovar os dentes, não ir um dia à academia, um dia comer um Mac. Acontece e não é um problema. A gente só segue a vida. A gente continua com os hábitos e com os objetivos e a gente vai seguindo. O problema pode ser, um dia só comer um hambúrguer não tem problema. Aí esse dia ser todo dia. Exatamente. Né? Não. Então, porque aí você cria uma narrativa para fugir daquilo, né? Exato. A gente tem que entender que exceção é raro. Não tem exceção todo dia. Sim. Aí já vira um hábito, já vira um normal. Então, exceção tem que ser raro. Tem que ser. É aquela busca eterna pelo equilíbrio, cara. Exato. Pelo caminho do meio, né? Nem aqui, né? É um desafio. E a gente vai chegando numa hora do episódio. Lari, né? A gente já tá íntimo da psicóloga, né? Agora, essa câmera aqui, ela não é mais a câmera. Agora ela é o quê, Carol? O coração, a alma dos nossos ouvintes e colaboradores. E se você pudesse olhar agora direto nos olhos deles e dar aquele recado, né, para que eles possam, às vezes, ter a motivação necessária ou dar aquela virada de chave quando a gente fala de hábito, qual o recado e qual a lição que você daria nesse momento para eles? Primeiro passo, entender seus valores, seus objetivos, para onde tu queres ir, por que tu queres isso. A partir do momento que a gente tem isso, vamos organizar o teu contexto e vamos colocar pequenas metas. A principal coisa para mim é pequenas metas e metas sustentáveis. Não vamos fantasiar com um objetivo que a gente vê na rede social, o que o colega faz, o que você pode fazer. A gente precisa subir uma escada. Quando a gente sobe uma escada, a gente vai um degrau por vez e a gente sobe. Se a gente tá lá no primeiro degrau e tenta subir 4 e dar aquela passada, a chance da gente cair é muito maior. Um degrau por vez é suficiente. Um pequeno objetivo, vamos repetir ele, vamos contextualizar ele e vamos seguir. E alinhado com os valores e as motivações. Eu juro pra vocês, não tem um teleprompter aqui atrás. Olha, isso aqui não foi um conselho, foi uma lição completa. Merece seu like, hein? Essa merece o like. Então, se você não deu like, dá o seu like aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder. Ativa o sininho, né? A gente tá treinando esse negócio, né? Ativa o sininho aqui e
é o seguinte... Também segue a doutora. E segue a doutora, é isso que eu ia falar agora. Quem se identificou, doutora? Quem falou assim, não, eu preciso dessa mulher na minha vida. Ela é a chave para resolver ela é os meus problemas. Na rede social tem muita coisa legal. Conteúdo. Como é que os nossos ouvintes podem te achar? Podem me achar pelo Instagram. Tem lá depois o telefone, o WhatsApp, que é @psicolarissa_mafezoli. Legal. Nessa hora você não está vendo, mas está subindo, né? O arroba aqui. Fantástico. E também, se quiser se consultar, a doutora está disponível. Então, entre em contato lá. E a gente queria, de verdade, agradecer pela tua disponibilidade, pela tua forma didática de ensinar um assunto tão complexo. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que várias pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento que, por mais que ele é complexo, eu acho que agora ele ficou bem simples de entender as etapas. Não que seja simples de mudar um hábito, mas pelo menos agora a gente consegue fazer um mapeamento. Eu queria, do fundo do coração, te agradecer, né, Carol? Eu quero dizer que essa percepção, né, a percepção do hábito foi o que explodiu minha cabeça hoje. A parte do contexto, nossa, eu falei consequência. Assim, quantas situações na vida que a gente se percebe, tipo, repetindo um padrão. E a minha psi sempre fala pra mim, Carol, tu tem padrão de repetir padrões. E aí, tipo, esses momentos agora eu falei assim, isso aqui é um padrão, me causa uma consequência e eu preciso, às vezes, mudar. E, às vezes, a mudança, ela vem com essas pequenas metas. Pra mim, foi... bom. Fantástico. Muito, muito obrigado. E é por isso que a gente sempre fala aqui, né, Carol? Que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. E a Van e os nossos ouvintes podem mais com você, Larissa. Muito obrigado. Obrigada. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau.